Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos desfrutando uma preciosidade no alimento diário nessa semana, graças a Deus, que fala justamente sobre a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Aqui nós vimos o Espírito atuando, Deus operando desde usar Adão, a quem ele fez a sua imagem e semelhança. Adão precisava de uma adjuntora que lhe fosse idônea, não achou entre os animais, perguntou talvez a Deus: Deus, onde está a minha parte? O Senhor está falando que tem uma parte para mim que me complementa, cadê? Aí não tinha. Então o Senhor tocou nele e dele, nós já conhecemos a história, gerou a sua auxiliadora idônea para fecundar, multiplicar, encher a terra e dominar. Deus fez o homem para dominar. Então nós vemos a obra de Deus, que foi criar o homem. Nós vimos também a obra do Filho de Deus. Primeiro, o aspecto do Pai na criação. Formou o homem à sua imagem e semelhança depois de toda a criação. E depois formou Eva, a sua auxiliadora idônea, que é uma figura da igreja. Onde nós vemos Adão é uma figura de Cristo e Eva é uma figura da igreja. E assim, ambos completam Cristo e a igreja, Adão e Eva. E nós vemos também que Deus foi usada uma figura também aqui, muito importante, que é justamente a experiência de Isaac, aguardando de Deus a sua auxiliadora idônea, para ele dar prosseguimento nas gerações que Deus havia prometido. Então, foi preciso Deus usar o servo de Abraão, e esse servo de Abraão entrou como figurando o Espírito, e que ele foi enviado para buscar a noiva de Isaac. Foi isso que Abraão fez com ele. Ele foi, Deus o abençoou, ele orou, Deus confirmou e ele trouxe Rebeca, que foi entregue a Isaac. E ali eles tornaram-se uma só carne. Nós podemos perceber ali, é um grande exemplo em todas as Escrituras do perfeito casamento, que é Isaac e Rebeca representando Cristo e a igreja. E nós vimos também a figura assim que o servo de Abraão é a figura do Espírito Santo, nós podemos ver que Deus precisava produzir a igreja. Então, Cristo Jesus veio, enviado de Deus Pai, nasceu da Virgem, teve o seu desenvolvimento humano normal, depois de ungido foi fazer a obra. E escolheu alguns, esses o seguiram, e depois ele se entregou para fazer o resgate de todos nós, de toda a humanidade. Foi através da sua morte lá naquele madeiro. Ali ele reconciliou o homem com Deus. Ali ele derramou seu sangue para justificar, para redimir o pecador. O sangue é o preço que ele pagou, para redimir judeus e gentios. E nós vimos que do seu lado, em João 19, João viu que fluiu sangue e água. E nós sabemos que o sangue é para a redenção e a água é para gerar. Representa a vida divina que gera. Uma vez que o homem foi gerado pelo Espírito Santo, ele tornou-se filho de Deus, e assim, desde a ressurreição de Cristo, a igreja foi gerada, e em toda a história nós podemos ver a igreja como
esse produto, né, da divindade com a humanidade, onde o Espírito produziu a igreja. Desde a ressurreição de Cristo nós podemos ver o Espírito atuando, porque a obra é feita pelo Espírito. E assim nós vemos a importância dessas figuras, prefigurando o Espírito Santo e também Cristo e a igreja. E quando nós chegamos aqui a partir de quarta e chegamos na quinta, nós vemos aqui as experiências, não é, do Espírito trabalhando aqueles que ele precisava produzir para eles gerarem a igreja. E nós vimos que o principal desses foi Paulo. Paulo foi preparado, não é, pelos servos que Deus usou, e foi preparado pelo Barnabé. E essa preparação foi quando eles estavam na cidade de Antioquia, depois de toda a história que nós conhecemos de Paulo. E ali em Antioquia nós vemos que havia 5 líderes. Eles estavam reunidos em oração, jejum, comunhão, cuidando da igreja. E Paulo, o mais novo, estava sendo aperfeiçoado. E mediante esse aperfeiçoamento, o Espírito falou para que separasse Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito tinha para eles fazerem. Essa obra seria justamente levar o Evangelho aos gentios e produzir as igrejas. E foi isso que Paulo fez, e ele foi fiel. Nós vemos que eles fizeram a primeira viagem. Barnabé levou com ele João Marcos, que era seu primo, outros falam que ele era sobrinho. Para todos os efeitos, era um jovem. Só que na viagem, por causa dos precalços, né, a embarcação ruim, aí nós vemos que João Marcos, filho de Maria, de Jerusalém, ele voltou para Jerusalém, deixou os irmãos na mão, e assim eles tiveram que continuar só. Depois, numa segunda viagem, nós vemos que houve uma separação. Barnabé deixou Saulo. E aí Saulo buscou Silas, que era de Jerusalém, que simpatizou-se com a igreja em Antioquia, onde havia o mover do Espírito. Aí ele seguiu Paulo. E a partir dali, nós vimos que Deus, no seu arranjo soberano, na sua presciência, presença, né, operação, ele ia à frente, né, como o Espírito, preparando o homem para receber o Evangelho. Então nós podemos ver nessa quinta-feira o arranjo do Espírito que é para o avanço do Evangelho. Nós temos aqui o testemunho de Paulo, um testemunho muito bom que está no 2 Timóteo 3, versículo 11, que é do dia de hoje, quinta-feira. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Que maravilha, hein? Louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos que essas 3 cidades, como outras, elas compunham a província da Galácia. Paulo não ia lá, mas por causa de uma enfermidade, ele então foi estar nessa província. E estando ali, ele passou nessas cidades. Certamente foi fazer um tratamento médico. E passando por essas cidades, o que aconteceu? Ele pregou o Evangelho, ele descobriu Timóteo, que era filho de Eunice, neto de Lóide. Então, nesse arranjo do Espírito, ele caiu nessa cidade juntamente com Silas e ele encontrou Timóteo, um jovem que se uniu a Paulo, foi útil ao ministério de Paulo, tornou-se cúmplice com Paulo no ministério que é feito, que é produzido pelo Espírito naqueles a quem o Senhor envia, e eles avançaram. Então, nós temos aqui toda essa experiência de Paulo, que nós resumimos. Esse é o arranjo de Deus.
Deus, né, como enviou o Espírito, os precedeu e preparou o ambiente, as pessoas para o Evangelho entrar. Isso é glorioso demais, porque a função do Espírito, nessa mensagem de hoje, quinta-feira, que é a quarta semana, o Senhor já havia dito que quando Ele fosse, o Pai ia enviar o Espírito, e o Espírito viria para glorificá-lo. Então, qual é a função do Espírito Santo na obra de Deus? Quem leva a cabo é o Espírito. Ele supervisiona e ele opera. É glorificar Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, mas nós vimos que, mediante as enfermidades, os percalços que ele passou, tribulações, todos nós temos experiências, né, disso. Nós que saímos do passado, que temos saído, né, nós podemos ver aqui, às vezes, você não entende por que ficou doente ou porque aconteceu alguma coisa desagradável. E o Espírito é o Espírito fazendo as coisas. Se algo diferente aconteceu em sua vida, não murmure, porque é o Espírito fazendo algum arranjo. Aproveitemos para louvar o Senhor, porque Ele sabe fazer arranjos. Ó Senhor Jesus. Então, aqui nós temos experiências. Eu me lembro que eu tive uma experiência de ir doente para a África já. Já estava tudo preparado, eu tinha que levar os livros. E assim eu cheguei em Angola, já 3 dias depois eu me baqueei. E quase que eu fui embora. Mas Deus, nesse arranjo, me levou a cuidar dos irmãos que vinham a mim das províncias. Eles vinham, tinham comunhão e deixavam os livros com eles, os alimentos diários, e eles levavam para as províncias. Um arranjo de Deus. Eu não aguentava nem falar, mas eles vinham para ter comunhão. Eu me esforçava para falar. Estava mal, a ponto de eu perder 11 quilos. Mas eu não desisti. Eu fui para ficar cerca de 40 dias, fiquei só 21 dias. Aí eu tive que retornar para fazer tratamento. Não foi fácil, mas Deus me levou a vencer. Louvado seja o Senhor. Então, dentre todas essas coisas, Deus quer produzir famílias. Por isso que Deus usou Paulo nessa circunstância, e vimos aqui quão útil foi Timóteo no seu ministério, na cumplicidade dessa obra gloriosa, né, no ministério de Paulo. Graças a Deus. Então, um outro ponto que podemos considerar aqui: a verdadeira obra do Espírito suscita a oposição daqueles que estão sob o governo de Satanás, como o próprio Paulo alertou. 2 Timóteo 3,12, ele fez esse alerta aqui, ó. Graças a Deus, Senhor Jesus. Ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Temos que estar atentos, não é por menos, mas nós que vivemos e queremos levar Cristo a outros, sempre haverá oposição. Nós temos aqui a experiência dos comportores dinâmicos. Podemos só resumidamente falar que os nossos comportores dinâmicos, eles estão nas ruas, nas portas de comércios, estão enfrentando oposição, mas eles vencem todo tipo de oposição, porque eles aprendem a orar a palavra do dia e contatar as pessoas com a palavra do dia. Eles estão ruminando a palavra. Isso é que é importante. Logo, o Espírito leva-os a vencer, e o Espírito prepara tudo para eles vencerem. E nessa lida também nós podemos ver hoje o Espírito administrando todas as coisas aqui, ó. Nós não temos capacidade nenhuma para realizar a obra do Senhor. Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus a grandeza das revelações, os mistérios da economia de Deus, mas sem a operação do Espírito, sua obra não seria nada. Então devemos abrir nossos olhos. Amém? Aí os comportores dinâmicos, eles dependem do Espírito. Eles vão com o coração puro, cheios de fé e com a consciência, né, e com a fé não fingida, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. E assim Deus pode fazer. E assim eles estão orando por milhões de pessoas, distribuindo aí milhões de livros, graças a Deus, alimentando a muitos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, nós vemos o operar do Espírito nos dias de hoje, no Avança Jovem.
Nós vemos o operar do Espírito hoje no Avança Sênior. Nós vemos também o operar do Espírito hoje no Avança Paz com as Crianças. Nós vemos também no avanço das mulheres, elas estão nas redes cuidados, cuidando de muitos que estão sendo gerados, né? Vemos hoje o avanço também do Espírito no Expolivro, Carreta, operando maravilhas em cada cidade, e as autoridades da cidade estão assim muito alegres de ver Deus trazendo até paz e livramento nas suas cidades, graças a Deus. Assim nós devemos aproveitar essas experiências, e o encorajamento hoje é para que as lideranças das igrejas devem aproveitar esse bom momento. Abram os olhos para que aquilo que o Espírito tem feito, para ver os instrumentos que o Espírito tem usado, e se esforcem para se envolver nisso. Peçamos ao Senhor um caminho em nosso continente, em nosso país, para que de alguma forma o Espírito opera com força total nesse momento de aurora. Não é glorioso? Louvado seja o Senhor. Tenham um bom dia e bom desfrute para a glória do Senhor Jesus. Amém.